Alô, boa noite, revisando planificação dos prismas. Esse é o prisma de base hexagonal, porque tem a base é um hexágono, polígono de 6 lados, e vai ter 6 retângulos, que são as partes que fazem o contorno, né, dessa base. Como cada base tem 6 lados, vai ter 6 retângulos também. Então é o prisma hexagonal. Esse é o pentagonal, porque é penta, 5 lados. Lembrando que ele tem 5 lados, mas é a base. Se alguém perguntar o número de faces, você vai contar as faces, que são 5 faces ao redor, e mais as 2 faces, a de cima e a de baixo, que é 2, 7. Esse é o paralelepípedo, que é também chamado prisma retangular. Ele tem a base é um quadrado ou um retângulo, 4 lados retangulares que rodeiam, né, que o cercam, e mais 2, são 6 faces. As faces opostas do cubo sempre vão somar 7. Esse lado aqui vai ser o oposto a esse, 5 e 2, 7, 1 e 6, 7, 3 e 4, 7. Prisma de base triangular, onde a base é um triângulo, ela tem 5 faces, sendo 2 triangulares e 3 retângulos. Prisma octogonal, onde a base é um octógono, 8 lados, vai ter 10 faces, 2 octógonos e mais 8 retângulos. As pirâmides, elas convergem sempre para o mesmo vértice, fica esse biquinho. A base que tem aqui embaixo, a gente observa, é esse quadrado. Desse quadrado vai nascer, para cada lado do quadrado vai nascer um triângulo. Por que é um triângulo? Porque eles vêm terminar bem aqui no cumezinho, no vértice. Aí vai virar a pirâmide quadrada. Essa é a pirâmide de base pentagonal, onde a base é um pentágono. Lembrando que todas as faces da pirâmide são as que rodeiam a pirâmide, são triangulares, porque elas vão sempre para o mesmo vértice, mas ainda tem a face da base. Cuidado. Olha como é que se planifica uma pirâmide de base triangular. São 4 triângulos, 1, 2, 3 e 4. Por quê? Porque a base também é um triângulo. Esse sobe, esse sobe, esse sobe. Aí vira a pirâmide. Essa é a planificação do cilindro, que é um corpo redondo. Por que ele é um corpo redondo? Porque tem pelo menos uma face arredondada. Tem 2 no caso, né? Aliás, o cilindro, a base é um círculo, 2 círculos de cima e de baixo, e uma face arredondada. Aí, se a gente deixar no chão, ele gira, ele rola. Por isso é corpo redondo. O cone, ele também tem uma face arredondada, tem um círculo na base e tem essa parte que também rola. Aqui é relembrando as horas. Uma hora tem 60 minutos, olha. 5, 10, cada número vale 5, ó. O ponteiro pequeno marca as horas, o grande marca os minutos, e o minuto é contado a partir do 12, de 5 em 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 minutos. Quando chega em 60 minutos, é hora exata. Quando o ponteiro grande está em cima do 12, é hora exata. Uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. E um dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias, um mês tem 30 dias, uma década são 10 dias, um século é 100 dias. E frações, o que é fração? É um todo dividido em partes iguais, como eu sempre disse no reforço, não é isso? Então tem aqui nessa folhinha 3 tipos de frações: as frações próprias, as impróprias e as aparentes. Própria
o numerador é menor que o denominador. 3/5, 1/2, 15/26. Fração imprópria, o numerador é maior que o denominador. 8/5, 13/6, 29/12. E as frações aparentes? São frações onde o numerador é divisível pelo denominador. Exemplo, 8/8. O numerador, que é o 8, pode ser dividido por 8. 8 vezes 8, 8 dividido para 8 é 1. Então, é igual a um inteiro. Por que é um inteiro? É porque se eu pegar um pão, dividir em 8 pedaços e comer os 8 pedaços, eu comi o pão inteiro. 6 metades, 6 meios. Eu vou pegar e pintar 6 metades. Eu pego 6 dividido para 2 é 3. Então, eu pintei, eu comi 3 inteiros, no caso. 10/5. Pego 10 dividido para 5, 2. Dá 2 inteiros. Então, aparente por quê? Porque elas parecem uma fração, mas na verdade elas equivalem a número inteiro. O numerador é divisível pelo denominador. Alguns modelos de frações, ó. 4/5 eram 5 partes e foi pintada 4. 4 e 5, 4/5. Aqui eram 6 e pintaram 1/6. Eram 6 partes, foi pintada 5. Eram 7 partes, foi pintada 1. Aí tá representado em círculo e nos quadrinhos também, ó. Eram 7, foi pintada 6. Eram 8, foi pintada 1. Eram 8, foi pintada 7. Era 9, foi pintada 1. Aí aqui tem o exemplo da simplificação de fração para chegar à fração irredutível, como eu ensinei muitas vezes no reforço. 12/16. O 12 e o 16 são pares, dá para dividir para 2. 12 dividido para 2 é 6, 16 dividido para 2 é 8. Ainda dá para dividir, por isso que continua. 6 dividido para 2 é 3 e 8 dividido para 2 é 4. 3/4. Aí ficou a fração irredutível. E 30/90, onde o 30 e o 90 são pares, dá para dividir para 2, que dá 15/45. 15 e o 45 termina em 5, são múltiplos e divisores de 3, então dá para dividir para 3. 15 dividido para 3 é 5, 45 dividido para 3 é 15, ficou 5 quinzeavos. Ainda dá para dividir para 5, porque termina em 5. 5 dividido para 5 é 1 e 5 dividido para 5 é 3. 15 dividido para 5 é 3. Fração irredutível. Números decimais. Tá aqui a reta numerada, olha, aquela réguazinha. Essa daqui só tem 10 centímetros, ela foi ampliada para vocês observarem. Olha onde é que está o 0,4 ou 4 décimos. O que é que eu disse a vocês? Que do 0 até o 1, que é um inteiro, tem 10 décimos, ó, 10 esquinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse ponto vermelho está no 4 décimos, antes do 5, né? O 5 é o meio, vê como o risquinho é maior. Esse aqui, ó, tá depois do 2, bem no meio, 2,5. Lembrando que o 5 depois da vírgula sempre vai ser meio. 4 inteiro e 7 décimos, 6 inteiro e 6 décimos, 9 inteiro e 3 décimos. A leitura, o ponto aqui, ó, separa a unidade milhar, 1.000, ó, o ponto, ó. Agora, o 2 é 2 centenas, o 3, 3 dezenas e o 4, 4 unidades. E o 1 é unidade milhar. Aí a vírgula separa o número inteiro do número decimal. Primeira casa depois da vírgula, décimo. Segunda casa depois da vírgula, centésimo. Terceira casa depois da vírgula, milésimos. Aqui é a adição e a subtração e a multiplicação com o número decimal. Só lembrando que na adição e na subtração as vírgulas ficam abaixo das vírgulas. Na multiplicação você conta as casas decimais. Veja,
primeiro fator tem uma casa decimal, ou seja, a vírgula está a uma casa, tem um número depois da vírgula. No segundo fator, tem mais outra casa depois da vírgula. Uma casa decimal mais uma casa decimal é igual a 2 casas decimais, 1 mais 1, 2. Então, na resposta, a vírgula vai ficar 2 números, ou seja, 2 casas decimais. Porcentagem, só para vocês não esquecer, 100% quer dizer 100 de 100. O porcento quer dizer em cada 100, quer dizer o total. 100% é o número todo, inteiro. 50%, 50 é a metade de 100, então 50% é a metade. Como é que eu acho a metade? Dividindo por 2. 25%, metade da metade. Como é que eu acho? Dividindo por 4.